Você conhece a hipótese de que Jesus era um maçom. Mas será que essa história é verdadeira? Faz algum sentido? Tem alguma coerência nisso? É interessante a gente lembrar sempre que a figura, a trajetória de Jesus Cristo é extremamente importante e significativa na estruturação do nosso ethos, do nosso modo de pensar a realidade, o mundo, nós mesmos aqui no Ocidente. Mesmo se você for uma pessoa agnóstica, um ateu, ou se for um membro de outra vertente religiosa, é deveras interessante que a gente conheça um pouco desse Jesus histórico, a sua trajetória de vida. Caríssimos sacerdotes e sacerdotisas, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal filosófico Carlos Pires. Fico muito feliz se você já der um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado. A hipótese número 1 diz respeito à condição de Jesus não ser maçom. Essa situação ela é defendida pela maioria absoluta das pessoas. Talvez 99% de todos que se atêm sobre esse tema dizem que não, jamais. Jesus Cristo não era um maçom de jeito nenhum, isso é um absurdo, uma heresia, é uma coisa escandalosa até. A razão para que isso não seja verdade para essa grande maioria de indivíduos é que a maçonaria teria surgido apenas em 1717, mais precisamente no dia 24 de junho desse ano, ali na magnífica, esplendorosa cidade de Londres, na Inglaterra. Em uma bela noite, muito quente, muito tranquila, 4 grupos de indivíduos se reuniram em uma taverna ou pub e resolveram fundar a chamada Grande Loja da Inglaterra, que depois, no começo do século XIX, ia se tornar a Grande Loja Unida da Inglaterra. Essa entidade representa a gênese, a origem, o princípio criador da ordem maçônica em relação à sua institucionalização, a ser um ente tangível, concreto, palpável, ou seja, material ali no universo político, social, econômico, jurídico. A maçonaria, a partir desse momento, passou a ter CNPJ, pagar impostos, ter personalidade, nome ali nos cartórios, por uma questão cronológica, temporal, matemática. Obviamente seria impossível uma pessoa que vive ali na Palestina, no ano 1 da Era Comum, vulgar ou Era Cristã, ter ingressado em uma entidade que surgiu apenas 1700 anos depois. Só por uma mágica sideral, cósmica ou sagrada, ou por um mecanismo ali da mecânica quântica, uma reversão do tempo e espaço, isso seria possível. É um paradoxo. Da mesma forma que o Filho de Deus não pode ter pertencido a essa organização, que outras pessoas muito conhecidas também da antiguidade não podem ser considerados maçons, evidentemente. Desde Salomão, que fez aquele templo, o seu arquiteto do templo, Irã, o São João Batista, Melquisedeque, Enoque e tantos outros, logicamente e coerentemente, não podem ter ingressado nessa entidade que veio ali se estabelecer de muitos séculos depois, que essa turma aí zanzou pela Palestina, Mesopotâmia, Egito, e assim foi. Antes da gente ir diretamente à segunda hipótese da nossa pauta da ordem do dia, Jesus Cristo seria um maçom, acho interessante a gente comentar um pouco, brevemente, porque não é o foco desse vídeo, sobre a questão do esoterismo. Em uma grande religião, existe aquele discurso retórico para as massas. É aquilo que você vê, por exemplo, em programas de televisão, na mídia aberta, grandes emissoras, ou em estádios de futebol lotados. Ali o sacerdote, o profeta ou o comunicador que seja, ele passa a mensagem geral para todos. Todas as grandes religiões do mundo têm um componente chamado de esotérico.
Esse tipo de conteúdo é aquele que é transmitido apenas a um grupo reduzido dos fiéis, a um grupo fechado, em reuniões que são isoladas do restante, herméticas. Esse grupo é selecionado de acordo com o nível, o grau de interesse naquelas doutrinas, naqueles valores e conceitos específicos daquela tradição religiosa. Portanto, existem duas formas de trabalho. Uma para as massas, para o grande público, que é chamado de trabalho exotérico, e outra para pequenos grupos mais restritos, herméticos, que é o método pedagógico didático esotérico. Em relação a esse método de trabalho esotérico, existem muitos autores, muitos estudos e pesquisas que revelam, analisando textos bíblicos canônicos e apócrifos, que Jesus Cristo teria realmente participado de um grupo místico, esotérico, gnóstico, ali na Palestina, até antes de iniciar o seu ministério apocalíptico de mais ou menos 3 anos. Muitos dizem que até os essênios, aquele grupo que habitava ali perto do Mar Morto, que era uma das 3 correntes do judaísmo, teria abrigado Jesus em suas colunas. De qualquer modo, tanto nos textos, nos corpos apócrifos, que não foram reconhecidos pelos concílios da Igreja, e também nos textos canônicos do Novo Testamento, existem várias referências que dizem respeito a Jesus realmente utilizar métodos de trabalho na sua peregrinação, na sua missão ali eclesiástica, que tem o viés esotérico. O esoterismo é uma tradição muito antiga, data da época das cavernas, ali na África, quando o homem passou a olhar para o universo, para o cosmos e ter um raciocínio abstrato sobre a realidade, sobre a natureza. O pensamento esotérico acompanha o homem, então, desde os primórdios, desde o primeiro homem à primeira mulher. Portanto, Jesus Cristo seria mais um elemento, mais um protagonista dessa tradição que é muito antiga, que também atinge, por exemplo, o rei Salomão, o seu arquiteto do templo maior, tantos profetas sábios e homens livres e de bons costumes de toda a história da humanidade. O esoterismo sempre existiu e existe até hoje na forma de entidades que também trabalham exatamente com esse conteúdo, com esse corpo abstrato, espiritualizado, como se fosse uma egrégora que abrange toda a humanidade, do princípio ao fim, num ciclo que se renova a cada momento, a cada era. Podemos considerar que, independente do nome, independente do título, da qualificação, da denominação, várias entidades formam um corpo único, uma única espiritualidade, uma única teologia, um único modo de encarar a vida, as virtudes, os grandes valores. Atualmente, sabemos que quem encarna da melhor forma, de um modo justo e perfeito, essa tradição esotérica que é ancestral, é a franco-maçonaria ou maçonaria. Se hoje um grande profeta, um sacerdote surgisse aqui no mundo, com certeza e seria mais um obreiro desse tipo de vertente do pensamento. Como a gente sabe muito bem, tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, essa entidade maçônica, surgida em 1717, certamente vai desaparecer. Ela vai ser absorvida pelas areias e pelos fluxos e refluxos das marés do tempo. Como dizia Ozymandias, sic transit, ele não para. Surgirão outras entidades com outras denominações, nomes mais complexos, pomposos, mas a essência vai continuar sendo a mesma. E se você pensa dessa forma, você acredita que a segunda hipótese, Jesus Cristo era um maçom, é verdadeira. Muito bem, após o exposto, você agora que decide. Você pode pensar, eu concordo com a versão de que Jesus não era maçom, ou você pode pensar
o oposto. Eu acho que Jesus Cristo realmente era um legítimo obreiro maçom, faz mais sentido para mim, apesar de ser a minoria, todo mundo deve estar certo ou estar errado, mas eu acredito nisso. As duas hipóteses estão lançadas. Peço que você comente aqui, escreva, interaja, compartilhe esse conteúdo com outros que podem ter opiniões diferentes. Isso só vai acrescentar mais a esse debate que é tão interessante, sagrado ou profano, mas de qualquer modo é um tema muito relevante para todos nós. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Existem outros trabalhos nossos aqui no canal com temas semelhantes a esse assunto, religiões, filosofia, esoterismo. Até o nosso próximo trabalho. Um grande abraço.